Fala, seus lindos, bem-vindos a mais um Job, e hoje eu estou aqui para falar para vocês que o corpo fala. Como costuma dizer uma grande amiga minha, Regina Camilo, que é fonoaudióloga e comunicóloga, quando você se comunica, você está comunicando-se. Você é parte intrínseca daquela comunicação, você não pode ser tirado daquele processo. Então tudo que você é naquele momento, enquanto comportamento, enquanto tom de voz, enquanto expressões, enquanto fala, enquanto gestos, enquanto roupa que você usa, comunica alguma coisa. Algumas dicas assim para a vida. Vale muito a pena, se você nunca fez, fazer uma aula de oratória, aprender a se comportar em palco. Uma aula de teatro ajuda a você se expressar melhor corporalmente. Aula de canto, aula de música, falar em público. Sempre que você tiver a oportunidade de apresentar trabalhos na escola, na faculdade, sempre que você tiver a oportunidade de ir lá na frente para defender uma ideia, então, se desafie. Se coloque em situações que você não está muito confortável, justamente para que você aprenda a se tornar confortável naquelas situações. Porque se você quer ser um comunicólogo, um publicitário, um propagandista, um jornalista, você vai ter que se colocar nessas situações. Então é melhor começar o quanto antes. A primeira coisa que é legal a gente falar é que ser você mesmo é a melhor coisa a fazer. Independente do contexto que você está, da roupa que você usa, o que você está fazendo, você tem um objetivo, uma intenção. Mas seja natural, seja autêntico. Porém, dependendo do público com quem você vai se comunicar, ele tem uma característica cultural, socioeconômica cultural. Então, aquilo que você usa vai sempre comunicar alguma coisa diferente. Nós gostamos de pessoas iguais a gente. E cada pessoa tem um estilo. E esses estilos formam tribos. E você entender qual que é a tribo que você está se comunicando. Por exemplo, eu essencialmente, eu adoro quadrinhos, eu estou sempre ligado em cultura pop e eu utilizo isso a meu favor na comunicação. Mas isso é aquilo que eu gosto. Mas é aquilo que meu cliente gosta. Se, por exemplo, eu for trabalhar com empresas como a UDS, exageros à parte, o contexto muda completamente. É um conjunto de símbolos culturais, um conjunto de signos que você vai utilizar para criar peças e para criar comunicação ou para se comunicar com a UDS, completamente diferente que você vai utilizar para se comunicar com um nerd ou com empresários, por exemplo. Você não vai deixar de ser quem você é. Você não vai mudar a sua personalidade, mas você vai se adaptar àquele contexto de forma que você crie um rapport, que você crie uma conexão com aquele público. Se você vai numa reunião numa empresa ou com empresários, você tem que se adaptar àquele contexto. Você se adequar justamente para criar um estado de comunicação e até para entender aquele público. Uma das coisas que o publicitário uma das coisas que o comunicólogo é um entendido de comportamento. Quanto mais você entender como os grupos se comportam, mais você vai entender o que você tem que utilizar de recursos gráficos visuais para poder comunicar alguma coisa. Eu continuo sendo o mesmo Rodrigo Guedes, só que agora eu tô com uma roupa adequada a um contexto específico. Assim como se eu fosse, por exemplo, num show de rock, o contexto se transforma completamente. Agora você vai ter que estar adaptado a um outro público, sem deixar de ser você mesmo. Tanto quando você vai em shows, quanto você trabalha criando alguma peça, trabalha criando alguma ação para um show específico de rock. Só que é importante que você pense no seguinte, nunca faça nada forçado. É muito importante que você seja autêntico, seja você mesmo. Se você vestir aquela roupa e aquilo fizer com que você se sinta mal, você não gosta de estar naquele local, aquilo vai fazer com que você tenha um comportamento forçado, é melhor que você não faça. Coloque outra pessoa, tenha mais afinidade com aquele contexto para representar a sua empresa ou para representar a comunicação. Por isso que a gente nunca trabalha sozinho. As tribos diferentes criam rapport diferentes. Por isso que nós temos, às vezes, numa agência, várias duplas de criação, vários criativos. Muitas vezes o estilo de uma peça combina mais com uma determinada dupla. Claro que todos têm que estudar todos os estilos, mas muitas vezes a afinidade com aquele contexto vai fazer com que a comunicação flua muito mais produtiva, muito mais livre, muito mais tranquila e muito mais, principalmente, autêntica. Lembre-se que antes de tudo você é um publicitário e que você deve ver as coisas fora da caixa, de um ângulo muito mais amplo. Você deve entender o comportamento humano de uma maneira mais ampla. Entender que, por exemplo, a velocidade daquilo que você está falando para a pessoa vai influenciar no comportamento que ela tem em relação a você. Se ela é uma pessoa que fala mais devagar, adapte sua voz a falar um pouco mais devagar, porque isso vai fazer com que a pessoa entenda melhor você. Tipo assim, se você puder utilizar gíria, tá ligado? Você tem que utilizar gíria. Se você está falando com um público mais jovem, aquele público está falando topzera, show, berro, grito, por que não utilizar aquela linguagem para criar uma porta com aquele público? Embora eu odeie odeie essas coisas. Mas enfim, não interessa, muitas vezes eu tenho que utilizar isso. É interessante que se a pessoa que está na sua frente está sentada de um determinado jeito, você se coloca como espelho dela. Se sente do jeito que ela está. Comece a conversar com ela na velocidade que ela fala, no tom de voz que ela fala. Se ela fala um tom de voz um pouco mais alto, é interessante que você fale um pouco mais alto. Se ela fala um pouco mais baixo, é interessante que você fale um pouco mais baixo e comece a prestar atenção no que ela está falando. Aí depois de um tempo que você está como espelho dela, se mova. Se ela se mover também, significa que vocês já criaram um rapport. Fica mais fácil de vocês negociarem algo, se entenderem. Lembrando que você pode falar a mesma coisa de várias formas, de vários tipos de humores. Lembrando que você pode falar a mesma coisa da mesma forma, com vários tipos de humores. Lembrando que você pode falar a mesma coisa com vários tipos de humores e da mesma forma. Lembrando, cara,
que você pode falar a mesma coisa com vários tipos de humores, de formas completamente diferentes. Toda essa adaptação, que às vezes uma aula de teatro vai te ajudar com que você consiga criar justamente a conexão que a gente tem falado tanto nesses contextos. Principalmente na hora que você está criando peças e na hora que você está criando campanhas. Esse foi o primeiro job sobre linguagem corporal, sobre utilizar a linguagem corporal e o comportamento na comunicação. Obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que vai ser útil para a carreira, para a vida, para o profissionalismo, simplesmente para se divertir. Se inscrevam no canal caso não tenham se inscrito. Curtam, a curtida vale muito, vocês já sabem disso, vocês curtem vários outros canais. Me ajudem a chegar a pelo menos 10 mil inscritos. Esse canal merece 10 mil inscritos, eu sei que ele merece, eu sinto que ele merece. Eu estou há quase 4 anos fazendo isso, acho que é mais de 4 anos fazendo isso, e eu gostaria muito de contar com a ajuda de você para que esse canal ele seja divulgado o mais amplamente possível. Obrigado, sinta-se abraçado e até o próximo vídeo.